Boa noite a todos presentes, boa noite a quem está nos assistindo de casa. Sejam todos bem-vindos presencialmente ou por sintonia a essa casa de Francisco de Assis. Essa casa dos dois Franciscos, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier. Existem os dois filhos de Francisco, aqui existe a casa dos dois Franciscos. Bem, e a gente vai falar sobre provas e expiações. Porque o propósito, na casa espírita e nos ambientes todos que o espírita anda, ou quem já teve contato com a obra espírita, traz sempre essa abordagem, esse entendimento de que a Terra é um mundo de prova e expiação. Mas sabe o que acontece? A gente que vive buscando compreender a mensagem do Mestre Jesus há 2000 anos, encarnando, reencarnando, reencarnando, sabe? E nessa luta, por isso que a gente frequenta tanto os ambientes religiosos, as igrejas, casas espíritas, os ambientes espiritualistas, para procurar compreender a própria personalidade, o sentido da vida e o que é que estamos fazendo aqui. E aí, muitas dessas palavras que a gente vai repetindo, viram clichê. Ou seja, a gente sabe, fala e até entende que é verdade, mas não se percebe, não percebe na própria vida, na dinâmica da própria vida, nos eventos da própria vida, as provas e as expiações. E é natural que seja assim. Porque nós estamos a caminho, nós somos alunos, e alunos ainda que estamos, apesar do tempo para a gente, nessa medida de tempo que a gente faz em função das vidas, da encarnação que a gente tem, de 60, 70, 80 anos, aí 2000 anos é muito tempo, mas para a eternidade é muito pouco. As mudanças são muito sutis. Mudar na personalidade, as necessidades vão surgindo e a gente vai mudando, é um trabalho, é muito moroso, é muito vagaroso. Você vê, nós podemos tomar como exemplo o que acontece na natureza, que o animal precisa desenvolver uma pelagem de uma cor que ele se camufle na vegetação por causa dos predadores, tá certo? Mas aquilo é trabalho de centenas, sei lá, de milhares de anos. Não é uma coisa assim. Assim a nossa personalidade vai mudando pouco a pouco. Só que nós chegamos num ponto de uma tomada de consciência, de uma responsabilidade pela formação de nós mesmos. Essa é a diferença de uma geração, dessa geração atual, de gerações mais recentes. A gente colocava a responsabilidade nas costas da igreja, do governo, do rei, e a gente tocava a vida. Mas hoje a gente abraçou a vida para a gente mesmo, por isso que a gente fica fazendo esse tipo de reflexão. Por isso que a gente fica buscando essas abordagens de entendimento da gente mesmo e de entendimento do mundo. E por que é tão difícil? Essas verdades, quando eu falo verdade, é mais ou menos dentro daquilo que Renatinho acabou de falar, agora, assim, do mapa da vida. Porque o que Jesus nos trouxe foi o mapa da vida. Não é uma questão apenas religiosa, no sentido da gente ter uma adesão, uma identidade religiosa, mas é uma questão de encaminhamento da gente para a eternidade, de amadurecimento, de evolução. Evolução não é um tema religioso, evolução é um tema no positivismo da vida. Agora, as religiões é que têm abordado. Porque quando a gente sai do seio da religião, a gente cai nas formações profissionais, que também são importantes para o desenvolvimento do indivíduo, mas ele não se percebe naquilo, ele não toma para si com uma consciência e sai buscando se desenvolver e aprender mais. Ali é próprio, não, eu vou aprender isso aqui, elaborar para
para que eu sobreviva aqui na Terra. E ali, a pessoa, né, no ambiente, primeiro desenvolve inteligência, desenvolve a capacidade de se relacionar com o próximo, desenvolve a sua personalidade com alguma serenidade ou não, diante do possível poder recebido, diante da subordinação. Então, é importante. Nós não estamos falando que não é importante, mas é uma coisa meio inconsciente, vai acontecendo. E em locais como esse, de abordagem religiosa, a gente vai tomando consciência. Gente, eu preciso tomar para mim alguma coisa. Agora, calma, devagar, também não é assim, tá certo? Não é assim que eu preciso aprender a nadar e joga dentro da piscina que vai morrer afogado. Não é assim. É aprender e se conciliar consigo mesmo com o que já conseguiu. E vislumbrar que a vida é eterna e que as oportunidades virão. E vai aprender. Não precisa se maltratar. Se comprimir, se maltratar, se punir, vai trazer mais limitação, desconforto, sofrimento. E não é para isso que nós estamos aqui, nós estamos aqui para aprender. Então, aprendamos aquilo que a gente é capaz. Mas, e agora, uma das questões que nos faz, que cria dificuldade, que nos limita, porque o ideal vem, olha, o ideal é que haja assim, que seja assim, que todos sejam de tal ordem, e vamos propagar esse ideal no seio da sociedade. O ideal cristão, o ideal de democracia, o ideal de justiça, o ideal de outras abordagens filorreligiosas, como as abordagens orientais, elas vêm. Mas quando ela chega aqui, ela vai se instalar conforme a nossa capacidade de compreensão, entendimento e o nosso caráter. É mais ou menos assim, olha. Nós até aqui no Brasil temos conhecimento de povos isolados, ainda que não têm contato com a dita civilização, essa civilização que tem tecnologia, etc, etc. Então, você pega na selva, aquele povo bem isolado mesmo, deixe lá, vamos supor assim, um forno de micro-ondas. O que é que ele vai fazer? Ele não vai esquentar nada ali. Ele vai usar a caixa, ele vai desmontar para usar a caixa para fazer armadilha para pegar animal, para guardar fruta, os fios para poder amarrar uma coisa ou outra, as peças brilhantes para fazer adorno. Sabe? É assim que acontece. E assim a gente vai fazendo o que sabe. Sabe? Então nós temos o evangelho que veio sendo trazido pelas religiões aí, a gente sabe como foi a história. De poder, de assassinato, quer dizer, o contrário ao evangelho. Mas foi quem trouxe, o povo era esse para trazer. E vinha aprendendo com isso, e com isso aprendeu. Não adianta suprimir o evangelho, que é aí que não aprenderia mesmo. Por quê? E aí, nós vamos tentar abordar mais esse tema de realmente para que a gente se perceba assim, tá, tudo bem, a Terra é um mundo de prova. Então, esse é o convite. Vamos ver se a gente vai conseguir. Que eu perceba na minha vida que eu estou vivendo prova e expiação. Não é só aqui é uma terra, um mundo de prova, um mundo de expiação. Não. Eu realmente perceba isso no meu dia a dia. Eu me dê conta disso. E aí, sabendo o que é prova e expiação, pelo menos a gente vai batendo na mesma tecla e a gente tentando compreender um pouco, ou pelo menos ficar menos incompreensível para a gente. Ficar relativamente alcançável. Para que a gente vá, e com isso a gente vai seguindo, amadurecendo. E volto a repetir, por que esse tema de provas e expiação? É tão falado, mas é tão importante. A gente vai encontrar
no Livro dos Espíritos, a questão 167. E lá, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: qual o fim objetivado com a reencarnação? E ele recebeu a resposta seguinte: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Onde há justiça? Então, veja só. Nós estamos aqui vivendo prova para fazer expiação. A gente vai ver provas daqui a pouco, vencer prova. Esse é o nosso objetivo. E em linhas gerais, e o que é expiação? A gente vai ver aqui na frente o que é aquele do Espiritismo, mas vamos entrar um pouquinho, para depois a gente sedimentar isso melhor, lendo a questão posta e a resposta no Livro dos Espíritos. E o que é expiação? Aí, quando a gente está acometido de uma doença grave, a perda de um ente querido, um prejuízo econômico, sei lá, uma morte precoce, um não ter casa, um não ter, sabe, uma aparência, sei lá o que for, cada um tem as suas questões. Aí a gente chama de castigo. E não é castigo, é karma. Vamos lá, vamos caminhando. É karma. E o que é karma? É consequência. É consequência. Não como pagamento, que a gente usa muito pagamento, porque é a nossa lógica, é a nossa mente aqui que usa esse vocabulário, que é o vocabulário que a gente melhor entende, tá? Tá tudo certo. Mas veja só, se eu arranquei a perna de alguém numa encarnação, arrancar a minha perna nessa, não vou pagar a perna do cara. Não é isso, como pagamento no sentido literal da palavra, tá certo? É porque eu pedi isso para que nunca mais eu arranque perna de ninguém. Para que eu receba a lição que eu pedi, a gente vai ver aqui na frente. Não é imposta por ninguém. Não tem um tribunal. Olha, esses mapas que Renato acabou de falar aqui, o mapa divino que está dentro da gente, certo? Por onde eu devo andar? Está impresso na gente. Não como um mapa desenhado conforme a gente vê os mapas terrenos, e não como um código, como se fosse um livro, um código na mente da gente, é porque desperta na gente. Se eu faço algo que vai em desacordo com a natureza de Deus, e eu já tenho aquela maturidade, eu vou sentir culpa, eu vou me impregnar de culpa, e vou querer passar, vou pedir a Deus para passar pela mesma coisa, como consequência daquilo que eu fiz. Para que eu, vivendo aqui, nunca mais eu queira. Vamos pegar esse exemplo da perna, para a gente não ser mais trágico, né? Eu venho ortopedista da outra vez, consertando tudo que é perna que eu vejo, porque eu não posso ver uma perna torta. Porque é assim a lógica. Não é. Deus não é perverso para estar fazendo isso. Da mesma forma que também não é o bonzinho, que só porque eu rezo muito, eu posso fazer qualquer coisa, ele vai me proteger. E Deus protege a todos. Na medida do que cada um se constitui diante da vida. Tá certo? Mas ele, acima de tudo, justo. E justo no sentido de dar a cada um a lição que precisa, o ensinamento que precisa, porque nós estamos a caminho da evolução aprendendo. Então é ensinamento. Certo? E ali vai ficar, porque nós não temos maturidade para compreender sem passar pela experiência. A gente tem que viver a experiência, aquilo fica impregnado da gente. Da mesma forma que se eu quero aprender a rodar bicicleta, eu tenho que rodar bicicleta. Não adianta você ficar me explicando que você senta num cilindro e roda o pé aqui e ali. Não vai. Vai rodar e cai, levanta, cai. Tudo é vivendo a experiência, inclusive daquilo que eu não devo fazer.
Porque é fruto do karma, e karma é consequência. Não tem assim, porque senão a palavra solta, ela fica um pouco assim, uma palavra assustadora. Isso é o karma, sabe? É consequência. A gente vai ver alguns exemplos, tá certo? Que a gente pode trazer aqui para ilustrar melhor. É consequência. Tudo aqui é prova. E expiação. Nada. Não tem, assim, como o Renato falou, assim, a gente traz essa personalidade para viver o papel de pai, de marido, de filho, tal, de mulher, de etc., de esposa, etc. Assim. Aí vem aquela personalidade constituída a partir das experiências dessa vida e trazida de outras também, como ele citou, está uma casca de cebola. Mas a gente não veio para ser, mas agora como objetivo de vida, como propósito de vida, a gente não veio para, a gente veio passar por prova e fazer expiação. Vamos lá. As provas, né? Então, nós temos aqui a questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem um espírito, a consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí o Espírito respondeu, da verdade. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Veja só. A gente pede, a gente escolhe, tem um livre-arbítrio de escolher, pedir. E quando chega aqui, a gente vai passar pelo que escolheu. E aí tem um livre-arbítrio. Eu me caso como prova, veja bem, como consequência, ou daquilo do distrato que eu causei para minha mulher, para uma mulher no passado, eu peço para vir casar, para eu provar de que eu serei uma pessoa amável, para eu provar para mim mesmo, porque lá no mundo espiritual eu estudei, eu fiz tratamento, eu prometi e eu pedi. Como consequência, e aí a gente chama de expiação, do meu distrato lá na outra vida com a mulher, pode ser a mesma mulher ou não, eu pedi passar por isso. Então, eu tive o livre-arbítrio de pedir. Então, que eu vou casar, eu vou. Agora eu vou. Eu posso até escolher a mulher, mas eu vou casar. Então, não tem mais. Então, eu pedi, eu vou. Tá certo? Que é para eu, nessa relação com ela, eu provar para mim de que eu teria outra postura. A postura que eu prometi que eu teria. Então, eu tenho o livre-arbítrio de escolher a prova que eu quero passar. E aqui, eu vou ter o livre-arbítrio de passar na prova ou não, de tratar bem ou não, de levar adiante, de me sair bem naquela prova que eu me propus. Mas eu não tenho o livre-arbítrio de não me casar. Porque eu escolhi. A gente é um tanto marionete da nosso próprio plano. Não é uma marionete no sentido vulgar da palavra, que alguém pega e faz o boneco, faz assim, mas nós seguimos o plano que fizemos. Aí não tem livre-arbítrio. Agora, dentro desse plano tem, sim, nesse exemplo que eu citei. Se eu vou ser uma pessoa ainda que distrata, uma pessoa que estabeleço um relacionamento abusivo, ou se eu vou ser uma pessoa conforme eu pretendo ser, que é uma pessoa tratável, por uma pessoa que vou tratar bem. Porque no plano espiritual, a gente com a consciência espiritual, sem consciência de ego aqui, que eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou uma entidade, com percepção, visão, entendimento de plenitude, de quais são os reais propósitos da existência. Aí eu peço para vir. Aí chega aqui, eu me acho
o bonitão, até que bonitão não sou não, né? Veja só. Aí me acho, sabe, sai por aí destratando mulheres e tal. Sabe como é? Aí sim, eu tenho esse livre-arbítrio, mas eu vou me relacionar assim. Eu vou entrar naquela prova, porque eu venho trazendo a minha personalidade conforme o gênero de provas que eu pedi para passar. Então, no caso, se eu vou me relacionar, eu quero me casar, eu venho como homem, um cara, sabe, que tem propensão a casar, desejo, etc, etc, por aí vai. Tá certo? Então, ele próprio escolhe, e nisso está o livre-arbítrio. Essa palavra livre-arbítrio também, ela virou clichê para tudo. Você tem um livre-arbítrio, rapaz, não é para tudo assim não, você tem que ser refém de sua própria personalidade, seus planos, aquilo que você é, dos impulsos que estão instalados dentro de você. É mais ou menos, você está vendo? E a expiação, vamos lá. Como eu falei anteriormente aqui, não é liquidar débito de vida anterior dessa vida, mas é vivenciar aquilo que a gente praticou. E a pergunta 258A tem assim: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E o Espírito da Verdade respondeu: nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E aqui, aqui só respondi eu vou ainda para a resposta completa, mas eu quero fazer um comentário, que diz, não é Deus então que lhe impõe tribulações da vida como castigo. Eu acabei de falar, Deus não castiga. É karma, é consequência. É a estrada que a gente construir e vai trilhando. É o destino, porque o que eu sou hoje é consequência do que eu fui. E é causa do que eu serei. Não tem assim, mudou tudo, virou outra coisa. Tá? E é causa do que eu serei. Então, vem. A resposta completa seria da pergunta 258. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito demais. Cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus permitiu. Veja, então nós temos a encarnação, porque se não fosse um processo de encarnação ou semelhante a isso, para que a gente fosse trabalhando a nossa personalidade pouco a pouco, considerando que Deus não fez escravos, Ele não exige de ninguém, Ele só nos atrai para a evolução e tem, naturalmente, como toda escola, os critérios de encaminhamento. Nós estaríamos condenados ao fogo do inferno, como foi criado no começo das religiões cristãs. O inferno, parou lá, errou, inferno. E eu acho que a gente já fez coisa que o cão duvida, né? Eu estaria lá, não estaria assim, renovando a oportunidade. Renovando a oportunidade.
mesmo aqueles que ficam para trás, que param na sua evolução por um período longo, etc, etc, param, mas vai continuar evoluindo. Ah, vai para outro planeta, vai para outro planeta. Ah, esse planeta aqui já não vai ter, ou vai ter um ponto de corte de acordo com o comportamento, o amadurecimento, o padrão, o caráter, personalidade, etc. Daí para baixo, que não avançou tanto, vai para outro. Mas continua do mesmo jeito. Ninguém vai ser deixado de fora. Agora, vai ficando para trás quando a gente considera quem já avançou. Poderia ter avançado mais rapidamente, porque nós temos a liberdade de caminhar mais rapidamente ou não. Por quê? Por exemplo, ele fala aqui, eu tenho uma das questionamentos que nos põe aqui assim, que deixa eu chegar mais adiante. Que Deus porque a pessoa nasce logo aqui adiante, que está aqui no material, estou sem encontrar. Porque a pessoa nasce junto a pessoas de má vida. Por exemplo, num ambiente onde tem bandidos, para o nosso olhar humano, né? Pessoas metidas com droga, com assaltos, com assassinatos, etc, etc. Como é para a pessoa se... Pois é. Se Deus, quando a gente está lá, que a gente quer vir para cá, a gente quer fazer logo as expiações todas. Se fosse dado assim, a gente vinha, todo mundo vinha sem braço, vinha cego, mudo, sem perna, sabe? Assim, para ver se. Mas espera aí, você não vai dar conta, vai devagar. Então, colocar num local, nascer num ambiente desse tipo, é semelhante àquilo que eu falei do casamento. Tudo é prova, sabe? Aí vai ver assim, se lá, vai ver se não, dessa vez você pode me colocar ali no meio, que de lá, desta vez, eu não vou me meter. Eu não vou me tornar uma pessoa agressora, um bandido, que sai matando, roubando, etc. Eu quero outra vida para mim. Mas para isso, para que ele prove, ele não pode nascer num convento e viver no meio das freiras a vida toda. Porque senão ele não vai ter nenhum estímulo, né? Não tem nenhuma... o ambiente não é propício, não convida-o para isso. Então ele nasce lá. E aí ele teve o livre-arbítrio de pedir, e aí no meio do caminho ele tem o livre-arbítrio de seguir, se tornar bandido ou não. Tá? É prova. Não nasce no lugar errado. Ninguém nasce. Claro que, de um olhar humano, a gente tem a compaixão pelos nossos irmãos que têm uma dificuldade maior do que a nossa, é porque brota do nosso coração já alguma nobreza, querendo que todo mundo fique bem, que todo mundo siga pela obra de Deus em paz, com saúde, tendo o que comer, tendo onde morar, tendo amor. Mas foi Deus que botou. Não tem cegonha bêbada soltando menino em lugar errado por aí. Com o GPS quebrado, sabe? Soltando com a mãe errada. Não tem. Isso aqui tem dono. Na primeira questão do livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de tudo, de tudo, de tudo. É porque a gente acha que é só do que é bonzinho, né? Mas não é de tudo, cara, é de tudo. Porque não é que Deus seja mau, é conforme o encarnado precisa. Conforme precisa. Então, você vê uma pessoa assim, vamos pegar. Pessoa todo pragmático, vamos dizer, um homem, pragmático, bem-sucedido, emprego, chega nos lugares, é uma liderança, um cara discreto, seguro, tudo dele, sabe? 2 mais 2, 4 ali. Aí casa uma mulher emocional. Ai, meu Deus do céu. Ai, você não me manda flores. Eu quero, mas que flor? Você não faz uma poesia, sabe? Ai, eu quero ir ver minha mãe, você não me leva. Vai ver sua mãe, aí pega aí, vai. Não, porque se aconteceu com minha mãe, você é o culpado.
Palavra, sua mãe. Não, mas eu quero é você. É porque eu sou assim mesmo, eu sou uma mulher desprezada, sabe como é? E não me traz, sabe? E não me traz um cafezinho, e não me dá um presente. E o cara para com isso, cara, vamos viver aqui, ó, vivendo, trabalhando, todo mundo, sabe? E o cara assim, não aguenta aquilo, e ela também não aguenta. Certo? Aí quando você vai ver, rapaz, na vida desse espírito encarnado, lá na outra vida, ele foi casado com essa mesma mulher, ou com outra com esse mesmo perfil, tá certo? Emocional demais, desejando perceber-se amada a todo momento, já acordar de manhã assim, ô querida, meu amor, certo? Com os passarinhos cantando na janela. E ali, e o cara todo fazendo conta, fazendo tudo, levantando 8 horas, 8000, sabe? Por quê? Já estava lá atrás também, ele já se provou assim, que eles estão pedindo os dois, pelo amor de Deus, eu preciso deixar de ser tão emocional, eu preciso de uma pessoa pragmática ao meu lado, que eu vou desenvolver isso, dessa vez eu vou, dessa vez não tem jeito. Aí, a pessoa também, o homem, diz, não, mas eu preciso desenvolver, porque eu sou muito pragmático, eu calculo muito, ordeira e tal, tudo bem? E ela, então precisamos nos encontrar para ver esse aprendizado. Aí, quando chega aqui, a gente esquece que aquilo é prova. E expiação, porque já aconteceu lá antes. Para expiar isso, para desenvolver esse aspecto. Porque expiação não é só porque matou, porque roubou. São esses aspectos todos emocionais também. E aí ele vem, e a vida vai passando, e ele agoniado, que mulher enjoada, né? E a mulher, é porque meu marido parece um poste, louco, que não sabe, o cara correto, mas pô, não se percebe o emocional, eu não me percebo amada, o cara não tem um gesto de carinho, não põe um filho no colo, também não bate em ninguém, mas ele bota a comida dentro de casa, da escola, dá isso, dá aquilo, então de bem, e fica nessa agonia a vida inteira, os dois. E a mulher chora, vai para a casa da mãe, depois não vai mais, e vai, não vai, que o emocional fica assim. A pessoa extremamente emocional, que não tem um racional para dar uma ajustada, né? Fala e não sabe, depois daqui a pouco já é outra coisa, daqui a pouco já é outra, sabe? E a pessoa não sabe, não tem casamento, não tem casamento que não tenha um motivo, sabe? Tá lá. Na verdade, pode até ficar ali, assim, e o que é que acontece? A gente monta o projeto para vir passar por essas provas, para vir fazer essa expiação. Quando chega aqui, Deus cria um teatro, cada qual com seu papel, para provar, cria história, cria um enredo, uma encenação. Tá certo? Não é uma linha direta. Por isso que a gente não se percebe, que a gente polui a nossa prova com história e perde a essência. Sabe? E perde a essência. A pessoa, dificilmente, num caso como esse, não se percebe assim, eu estou aqui com essa pessoa que eu preciso desenvolver aspectos emocionais da minha vida, que eu faça a minha relação com as pessoas, e as pessoas percebam que eu as amo, que eu aprovo, que eu gosto, certo? Algum contato, alguma coisa que traga uma certa percepção disso. E a mulher também, nesse exemplo que eu sei, pode ser inverso também, tem também mulheres pragmáticas e homens emocionais. Isso eu sei homem e mulher, por acaso, com pragmatismo não tem que ser homem ou mulher, o homem ser pragmático, pode ser a mulher. Aí, não percebe que é prova. Pô, que enjoa, que abusa, trabalho pra caramba. Chega aqui de noite em casa, aí, sabe, não percebe. Aí fica assim, porque eu trabalho, porque eu sabe que eu era ordeiro, sou correto, eu não traio, eu não sei o quê, eu não vivo bebendo, eu não vivo mentindo, eu não vivo... E a mulher não para de encher o saco. Ele polui. Em vez de dizer, não, isso é prova para mim, que eu preciso aprender.
a ser emocional. E a mulher da mesma forma. Ele já chega durão, eu preciso aprender a ser um pouco pragmática também. Porque não é que vá perder o pragmatismo e o outro perder o emocional. Não. Que são conquistas de alma, são atributos que já foram conquistados. É também desenvolver o emocional em quem é somente pragmático e desenvolver o pragmatismo em quem é emocional. E em quem é somente ou quase que predominantemente emocional. Mas não, a gente monta uma história, uma confusão, em vez de. Não pega em linha reta. Não pega direto. Tá? Tem assim também, né, a gente vê na literatura aí, e diretamente também, as pessoas, ai, é, é, nasceu, a moça ficou grávida, a moça que não queria saber de ninguém, nem de filho, nem de nada, pegou a menina e já no primeiro dia deu para uma instituição que cuida de criança, né? E o pai, que não era casado com ela, ali, sem saber o que fazer, depois pegou para criar e levou para casa. Não era casado, levou para os pais criar. E começou a menina insegura, emocionalmente, e queria cuidar de tudo, e não cuidava da própria vida, etc, etc. Vai ver, aquele casal que estava criando, que os pais do rapaz, lá tentaram ter filho, não conseguiam. Engravidava, voltava, engravidava, voltava. Era essa mesma moça, esse mesmo espírito, que numa vida anterior, uma vida mais distante, tá? Não se sentia amada, se sentia e era realmente desprezada pela mãe, acolhia três filhos homens que tinha e era tida, botava para trabalhar como se fosse a responsável por cuidar somente da casa, como se fosse a empregada, a serviçal da casa. E qualquer rapaz quisesse casar com ela, botava para em cima, não deixou casar. Até o ponto, chegou lá adiante, ela deu veneno à mãe. Só que a mãe, em vez de morrer, ficou, ficou paralítica. Ela tinha que cair, pronto. Ela teve que ficar mesmo com a mãe, cuidando da mãe, sabe? Isso traz, quer dizer, quando é nessa vida, essa mãe tenta engravidar, a outra vai embora. Não vou ficar aqui, não. A mãe, ou psicológica, a mãe não aceita, no inconsciente, ou a filha não quer ficar. O que é que a espiritualidade faz? Pega, dá uma volta, alguém que não vai ficar com ela, engravida, eu estou falando de história real, gente, olha, eu estou falando de história real. Põe no orfanato, aquele casal vai lá, pega para criar. Coincidentemente, eles são pais do pai da moça. Aí, veja só, eles pegam para criar. E aí, a moça emocionalmente também insegura, querendo cuidar demais que da outra vez deu veneno, e ao mesmo tempo com muita insegurança, sem saber como lidar com a vida, sabe? Depois aqui descobre, aí pronto, porque um é doido, só fica aqui dentro de casa querendo cuidar de tudo, subindo, descendo, ansiosa, não sei o que, com medo da vida dar errado, e não pode ver a mãe fazer. Entendeu? Tudo vem com a nossa história, que se estabelece como karma. Não é fruto. Todo o nosso comportamento, tudo que a gente faz, sabe? Vem marcado. É como se fosse um treinamento que a gente fizesse lá atrás. E a gente vai se revelando assim. Vai levando a vida assim. Então, a gente precisa perceber de que se a família é um campo de prova dos mais difíceis, e todos eles são. Como eu vou conviver, como eu vou tratar, como eu vou ser tratado, como eu vou sentir, principalmente os sentimentos. Está lá. E a gente espírita nem sempre sabe dar essa conotação. Nem sempre perde também, a gente espírita perde a essência da prova e monta o enredo da história, porque fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, sabe? E exige que seja diferente, porque quer que seja diferente. E raramente a gente para e faz uma reflexão. Realmente, isso aqui está estabelecido para que eu amadureça nesse ou naquele aspecto. Mesmo que a gente não identifique tão
tangivelmente, como eu falei aqui agora. Então, porque é difícil, o que caberia? Quando o sangue subir em reprovação, a pessoa olha dentro da própria, falando para si mesma aqui no próprio, calma, calma, espera aí um pouquinho, calma. Não vai assim, devagar. Deve haver uma razão para isso, deve haver uma razão superior para isso. E tentando invalidar, porque a gente quer a história logo, a gente tem razão e acha que o outro está errado, porque a gente não consegue amar aquele que a gente não aprova. Se a minha esposa chegar, porque fulano fala, tá, porque Beltrano fala assim, porque anda assim, sabe, a roupa é assim. Se eu não aprová-la, eu não vou conseguir amá-la. Então, é a gente procurar atenuar o julgamento da gente. Você sabe por quê, diante de tudo isso? Porque não tem nada certo, nem tem nada errado. Está tudo como tem que ser. Está tudo como é para ser. Certo e errado é a gente aqui querendo defender, sabe? E aí apontando o dedo para tudo que vê. E se desarmoniza com a obra de Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é ter harmonia com a obra dele. É saber que está certo, que tudo vem dele. Tudo está de acordo com as leis de Deus. Saber que a gente vai se encaminhar para onde tem que se encaminhar. E a gente não quer mudar a gente. A gente quer mudar o outro. Quer mudar o outro de qualquer jeito. É uma atitude inglória, não vai mudar. No máximo, o outro pode, por algum momento, por um período, pode ter medo, pode se enfraquecer e não ter coragem de reagir. Mas mudar, não. Mudar não é inibir, proibir ou suprimir um comportamento apenas. É uma mudança que vem de dentro, é uma conquista de alma. Então a gente pode mudar os sentimentos da gente em relação àquela situação. E saber que não está errado. E que também não está certo. Está como tem que estar. Do jeito que é para ser. Que foi pedido por você mesmo. Tá? Não é porque eu rezo muito que vai tirar aquela situação de mim, pelo contrário. Se eu rezo muito, eu sou ainda ligado mais assim a essa lei de Deus. Aí é que vem mesmo que eu pedi. Porque o Espírito, quando está lá pedindo, o Espírito não tem a ver com aparência, ele não está nem aí. Se tem carro, se tem casa, sabe? Se vai acontecer, essas coisas materiais, não está aí. Se adoeceu, se não adoeceu, é corpo. Não é disso, se for preciso, pede mesmo. E vem a gente, espírito encarnado aqui, que não existe humano, existe espírito encarnado. Não existe vida, existe encarnação, existe oportunidade de vir para essa escola e aprender. Ou não, repetir o ano. Ele não está preocupado com isso. Lá no plano espiritual. Quando a gente está lá, o que a gente quer é aprender. Agora, quando está aqui, não, eu quero competir, ganhar, sabe? Até dentro de casa, fica esticando a corda, puxa para um lado, eu puxo para outro, gente, em vez de formar uma parceria, um amor e tal, entendimento. É. E com uma agravante. Essa dinâmica é de uma perfeição desconcertante. Porque o que a gente precisar vem. Vem, não diz assim, fulano separa do marido, ou o marido separa da esposa, encontrou um outro igualzinho. Bem, é porque se ela tinha que casar com bebo, ela vai até trocar de bebo, mas sem bebo não vai ficar, até quando não precisa mais. Exatamente. Se o cara precisou de uma mulher que traz, sei lá, qualquer coisa, ele vai casar com outra, até quando ele não precisar.
Porque tem dono aqui, cara. Você acha que Deus vai pegar o mundo e colocar a gente aqui sem juízo para fazer cada um o que quer? Perfeitamente. E de acordo com a necessidade, as lições, os eventos, as oportunidades, que só são oportunidades de aprender. Tá certo? Não é botar aqui. Não, eu tenho o livre-arbítrio de. Vai, tem aqui dentro dessas condições. Não tem. Tá certo? Então, gente, cabe a gente, a cada dia, e agradecer o dia que nasceu, e tudo que nos ocorrer, sabe? E tentar, a gente tentar se harmonizar com a grande obra do Pai, dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Tudo. Gente, é porque é difícil a gente alcançar até a guerra. Isso no geral, sabe? Não é, a gente não vamos banalizar isso, não estou banalizando, eu estou dizendo que tem dono. E a gente vai no varejinho, cada um recebendo a sua lição, a sua oportunidade de aprendizado, aquilo. Você sabe por quê? Porque quando a gente dorme, a gente emancipa do corpo. E vai lá para o guia espiritual, diz, pelo amor de Deus, não me tira dessa confusão, me deixa lá até eu aprender. Aí, quando você volta amanhã o dia, um nota mais apertada ainda. Ah, eu não quero, porque, rapaz, não me tire desse casamento. Oxê. Aí foi. Ah, a mulher engravidou. Esse cara, menino pequeno, não dá para ir embora de casa, né? E toma-lhe cerca. É assim, gente. Não é assim pelo meu bel prazer. Não é pelo prazer do ego. Não é, sabe? Se eu preciso trabalhar a prepotência, se eu preciso, vai me criar um enredo aqui para ver se eu vai me tornar chefe. Não é todo chefe que é prepotente, por favor, gente. Nós estamos falando aqui em tese, né? Certo? Mas é uma bela oportunidade quando o caba né? Tem a mão pesada. Vai colocar para que a pessoa se revele, passe pela prova. Perdeu na prova, vai ter expiação. Perdeu na prova, vai ter expiação, que nós mesmos vamos pedir. Então, era esse o tema que a gente queria abordar hoje, tá certo? Que pese ser um tema repetido, falado. Espero que tenha sido mais um momento de reflexão e que as luzes do Divino Mestre iluminem as nossas mentes e os nossos corações, que ilumina sempre, as luzes descem, mas que nós sejamos receptivos e confiantes de que vai ocorrer com a gente tudo conforme e apenas conforme a vontade do Pai. Boa noite, obrigado. Foi maravilhosa a palestra do nosso companheiro. Provas e expiações. Então, nós agora vamos chamar os médiuns para aplicar o passe, né? E fazer a nossa prece de encerramento.